Opa, já voltamos de novo aqui assim, cada mergulho é um flash, é pá e bola, a gente vai e volta rapidão. Dando início agora à nossa segunda aula, né? Bloco aí de 30 minutos. Eu quero só fazer uma pequena retificação, porque na aula passada eu finalizei falando sobre o direito privado, plano horizontal. E na escrita, embora eu tenha mencionado no áudio falando plano horizontal, a escrita saiu como plano vertical. Então, portanto, no direito privado, nós temos o direito, melhor dizendo, o plano horizontal, a administração de um lado e administrado do outro, tá bom? Não tem hierarquia, não há que se falar em poder de império. Venha para a tela comigo agora, porque nós vamos falar sobre contratos administrativos ainda, ok? Veja comigo então. Contratos administrativos, o que é? O que é o contrato administrativo? O contrato administrativo é a espécie e a aplicação subsidiária do direito privado, se faz necessária, pois é na teoria geral dos contratos, em que os contratos administrativos vão buscar seus elementos essenciais, aos quais vai agregar as suas prerrogativas. Então, portanto, quando nós estivermos falando de contrato administrativo, ela nada mais é do que uma espécie, digamos assim, do gênero contratos, porém, fazendo lembrar que na sua essência os contratos administrativos pega também parte do direito civil, da teoria obrigacional. Eu não sei se você já estudou direito das obrigações, ou até mesmo contratos, lá no direito civil, tá ok? Se você não estudou, você vai estudar. E assim, nesses contratos administrativos, nós temos aqui também a figura, ou melhor dizendo, a aplicabilidade de forma subsidiária, justamente de quem? Justamente do direito privado, ok? Porém, o que prevalece nesse contrato administrativo são as regras de direito público. Tudo certo na Bahia? Sigamos então adiante. Olha só, atenção, veja comigo na tela. Os contratos da administração, ainda que privados, eles estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas por se tratar de avenças travadas com dinheiro público, além de dependerem da realização de procedimento licitatório regular e obediência a todas as restrições impostas à administração, como o prazo determinado e a previsão orçamentária. Então, portanto, veja que os contratos da administração, tá certo? Ainda que de direito privado, deve obediência às normas, eu diria, às normas de direito público. Lembra que eu falei da licitação? Pois bem, é justamente isso. A licitação é um instituto de quem? Do direito público e não do direito privado. E é justamente por isso que há esse respeito. Por quê? Porque quando eu estou tratando de contrato da administração, vamos lá para exemplificar para você. Eu, entidade, eu, município, quero contratar o imóvel de João. Perceba que quando eu falo em contrato de imóvel, é um contrato de quê? Locação, não é verdade? Estou locando o imóvel de João. Então, portanto, eu faço um processozinho licitatório simplificado, uma dispensa, que também é esse processo, e vou e loco aquele processo. Ah, professor, mas não há necessidade de fazer dispensa. Meu querido, é o seguinte, a lei realmente não exige, principalmente já adentrando um pouquinho mais, na licença. Mas, por cautela e pela experiência, a pouca experiência que o professor tem, lá na frente, se você estiver assessorando, faça. Eu já vi prefeito ser condenado, tem jurisprudência, você pode pesquisar no Jus Brasil, não estou fazendo propaganda do site, mas você pode pesquisar de condenação de gestor público por não ter feito o procedimento licitatório, não ter dado publicidade, obediência ao princípio da publicidade daquele ato, de uma simples compra. Então, portanto, vai comprar um alfinete? Eu, Marcos Paulo, professor aqui, recomendo que se faça o procedimento correto. Faça a dispensa, ainda que a norma não exija. É óbvio que em alguns casos, a celeridade, como foi o caso da pandemia, estou precisando de oxigênio, eu vou ter que fazer uma dispensa para poder comprar. Não, Sejamos aí, utilizemos aí o bom senso, tá ok? Mas, ainda que, em se tratando de contratos da administração, ainda que haja a espécie de contratos, a aplicabilidade do direito privado, esses contratos, há a necessidade de uma observância dos institutos do direito público. E o porquê disso, como eu falei, veja comigo, nós estamos tratando do dinheiro público.
Ou seja, se estamos tratando do dinheiro público, o que vai acontecer? Temos que zelar, pô. É o dinheiro do nosso bolso, é o faz-me rir, né? É aquele dinheiro, é aquele recurso que vem através de onde? Das receitas públicas, receitas originárias e receitas derivadas, direito financeiro, faca cega. Você vai estudar um dia. Então, portanto, o poder público vai lá, através do direito tributário, e expropria o patrimônio do particular e traz para o erário. E aí é claro que você, como gestor, a coisa pública vai pagar o recurso, né? Vai pagar a nossa remuneração, o subsídio, vai pagar o salário ali de toda a estrutura, né, da arrecadação, melhor dizendo, toda a estrutura da administração pública. E por envolver esse dinheiro público é que os tribunais de contas vão em cima, vão olhar e vai analisar ao longo, ano após ano aí, as contas do gestor, tá certo? Então, portanto, nesse caso aqui também, ainda que se tratando de contratos da administração e não contrato administrativo, por envolver dinheiro público, há a necessidade aí da gente o quê? Da gente observando essas normas de direito público, tá ok? Vamos para a tela, veja comigo agora. Vamos falar aqui, ó. Qual o conceito de contratos administrativos que nós temos? O que são esses contratos? Ou o que é o contrato administrativo? São manifestações de vontade entre duas ou mais pessoas visando a celebração do negócio jurídico. Traz para mim. Contrato, na verdade, ele nasce, é um negócio jurídico celebrado entre duas ou mais pessoas. Mas há um detalhe. No contrato administrativo, quando a gente fala que o contrato é a celebração de vontade entre duas ou mais pessoas, até então é um contrato comum, é um contrato convencional, é um contrato aí da esfera do direito privado, do direito civil, é um contrato de compra e venda. Eu vou lá na vendinha lá da tia Teteia, pego aqui meu R$1, dou para ela, e ela me dá o confeito, né? Antigamente minha avó falava assim, confeito. Me dá um confeito, pronto. Isso é um contrato de quê? Compra e venda. Tá lá nos artigos 400 e alguma coisa do Código Civil, não sei se é o 422, não me lembro mais. É as trevas do direito, tá? O bom mesmo é o direito público, direito administrativo. Então, portanto, percebo que celebrei um contrato. O contrato pode ser verbal, tá? Mas no instituto que nós estamos estudando, que é o direito administrativo, esse contrato tem que ter uma formalidade. É um contrato escrito. E, sobretudo, para que seja um contrato administrativo, tem como eu celebrar contrato administrativo entre mim, você, seu pai, meu pai e minha mãe? Não. Por quê? Porque nós não somos a administração. É o negócio jurídico celebrado entre duas ou mais pessoas, porém, há a necessidade do poder público, da administração pública, fazer parte. Veja comigo na tela. Havendo a participação do poder público, condição sine qua non. Eu aprendi essa palavrinha, eu acho que vem do latim também. Lá no direito processual penal, não sei se você já viu essa aí. Condição sine qua non, ou seja, sem a qual não. Sem a qual a coisa não celebra, sem a qual a coisa não se executa. Então tem que ter a participação do poder público quando nós estivermos aí falando do contrato administrativo. Veja comigo na tela. Atuando com todas as prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público. Sacou por quê? Entendeu por que eu falei da supremacia do interesse público? Então, veja que tudo gira em torno da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, do princípio da legalidade, do princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade, do princípio da publicidade e do princípio da eficiência. Artigo 37 da nossa Constituição Federal, princípios que norteiam a administração pública, limpe, tá ok? Então veja, e os princípios que norteiam, que são sustentáculos para o regime jurídico administrativo, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, que está justamente aqui. Então, nos contratos administrativos, esses contratos, por sua vez, são contratos eivados justamente desses princípios, sem os quais, ou sine qua non, né, condição sine qua non, sem os quais esse contrato administrativo não existe. Vamos lá para a tela. Este contrato, que possui a verticalidade como característica, é regido pelo direito público, sendo inerentes a ele todas as prerrogativas e limitações de Estado. Vem comigo. Eu falei para vocês há pouco do plano vertical, Estado, administração. Olha só o que eu acabei de falar aqui, de repetir para você. Esse contrato ele é regido pelo quê? Pelo direito público, em que, portanto, há uma figura característica da qual nós chamamos de verticalidade. A sua essência é Estado e administrado. Então, portanto, é por isso que nós chamamos
de contrato administrativo. Nós sabemos que tudo tem um limite e ao Estado, à administração, ao município, à União, ao Estado da Bahia, tudo é permitido fazer, desde que tenhamos em mente ou que exista a lei, que exista o princípio da legalidade. Hugo de Brito Machado, tributarista, ei, professor que já fala de direito tributário. O que acontece? Ele diz o seguinte, quando houver uma mitigação do princípio da legalidade, o Estado democrático de direito estará posto em perigo. A segurança jurídica será comprometida, porque o gestor, o administrador de má índole, ele utilizará de atos administrativos infralegais, decreto, portaria, resolução, para praticar a barbárie. Então, portanto, embora exista a supremacia do interesse público, embora exista o princípio da indisponibilidade do interesse público, há um princípio maior. Nós sabemos que não há princípio, hierarquia entre princípios, mas haverá sempre uma ponderação de valor entre os seus princípios. E o da legalidade, ele jamais, segundo doutrina majoritária, poderá ser colocado em xeque ou colocado de forma, digamos assim, mitigada. Beleza? Tranquilidade? Sigamos então adiante. Veja o nosso próximo slide na tela. O que são as prerrogativas e onde estão elencadas? O que são as prerrogativas e onde elas estão elencadas? Nós temos essas prerrogativas que também são conhecidas como cláusulas exorbitantes, né? Cláusulas exorbitantes. Veja bem, gente, olha, em alguns casos, alguns doutrinadores chamam isso daí, as prerrogativas da administração, de cláusulas exorbitantes. A administração, ela precisa ter uma autonomia. Autonomia não somente de gestão, mas aquela autonomia para poder realizar os seus atos. Se, vamos lá, autoexecutoriedade, voltando um pouquinho lá no ato administrativo. O Estado, se ele for depender do judiciário para adotar determinadas medidas, ele vai padecer, cara. Recentemente, agora na pandemia, passei por uma situação em que eu tive uma decisão, né? Entramos com uma determinada ação e nessa questão de circulação de pessoas, restrição, deslocamento, pessoas que estavam, digamos assim, contaminadas e que não queriam ficar em casa. Quando essa pessoa não quis, por exemplo, aí acionamos o judiciário, a procuradoria foi e acionou o judiciário e o juiz falou o seguinte, olha, isso aí não tem como o judiciário intervir, isso aí é autoexecutório, isso aí o próprio município tem poder sim de polícia para fazer com que esta pessoa fique em casa. Hashtag fique em casa, né? Não vamos proliferar o Covid. Ou seja, percebam que há uma autoexecutoriedade, o poder de polícia. O Estado aqui, ele pode agir nesse sentido. E digamos assim, essas prerrogativas, isso que é exorbitante, veja comigo aqui na tela, é o seguinte, ela pode ser aplicada, as cláusulas exorbitantes, no contrato administrativo? Pode. Não só pode, como devem. Vem pra cá comigo, olha só outra cláusula exorbitante aqui. E a gente ouve muito. Eu licitei com o poder público. Né? Licitei, tarará, parará, tava a licitação, comecei a fornecer. E eu sou fraco, velho. Como diz o outro lá, eu sou fraquinho. E aí o que acontece? A prefeitura não me pagou, me passou um mês. A prefeitura não me pagou, passou o segundo mês, 60 de meu Deus, o capital dia foi embora. E agora, como é que eu vou fazer? Ô, prefeito, eu não tenho condições mais de prestar, não vou mais entregar o feijão da merenda escolar. E aí, cara, como é que faz? Como é que você vai fazer agora? Pois é, isso é uma cláusula exorbitante. Para que eu, na condição de administrado, celebrei esse contrato administrativo com o poder público, eu sou obrigado a cumprir, meu papai. Eu tenho que entregar. Sob pena, inclusive, do município, do Estado ou da União me punir por conta tal. Eu vejo isso nas execuções das obras que são realizadas. Que então, portanto, isso daí, na verdade, são cláusulas exorbitantes. A administração, ela precisa disso para poder dar continuidade. Senão o serviço público não pode parar. O serviço público não pode parar. Não pode sofrer solução de continuidade. Tá certo? É por isso que é o que nós falamos e nós chamamos de cláusulas exorbitantes ou prerrogativas. Tá ok? Vamos para a tela. Veja comigo aí, ó. As cláusulas exorbitantes estão previstas no artigo 58 da Lei 8.666 de 93
e presentes implicitamente em todos os contratos administrativos. Então veja cá comigo o seguinte, olha, elas estão presentes em todos os contratos administrativos, ainda que de forma implicitamente. Estas cláusulas, veja na tela aí comigo, estas cláusulas só excepcionalmente se aplicam aos contratos privados celebrados pelo poder público, devendo estar expressamente definidas no instrumento do acordo. Então vejam, o que é que diz aqui? Que as cláusulas exorbitantes, elas podem ser aplicadas nos contratos privados, porém de forma excepcional. Não é a regra. Por quê? Porque, na verdade, o que se aplica, né, nesse instituto, nos demais contratos, né, que não são os contratos administrativos, se aplica a regra do direito civil. Não estou a dizer, volto, né, no cochila não, presta atenção, ó, não estou a afirmar que há uma incidência maior destas cláusulas, o que não pode ser aplicado a estas cláusulas, as cláusulas exorbitantes. Eu estou a te dizer que, na verdade, em se tratando do Instituto do Direito Civil e nos contratos que não sejam os contratos administrativos, a aplicabilidade dela, na verdade, se dá de forma excepcional, como uma exceção, tá certo? Mas aplica-se, Marcos, às vezes? Sim, aplica-se. Beleza? Tudo certo? Pois bem, vamos lá então. Onde é que estão elencadas, né, estas cláusulas exorbitantes? Estão elencadas no artigo 58 da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações. E olha só o que diz esse artigo 58 aí comigo. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de... Então, portanto, veja que há essa confecção, ou melhor dizendo, então veja que nesse caso aqui, né, é conferida à administração pública a prerrogativa, né, de modificar unilateralmente, por melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Inciso 2. Rescindi-los unilateralmente nos casos específicos do inciso 1º do artigo 79. Inciso 3. Fiscalizar-lhes a execução. Inciso 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Olha só, esse inciso 4 é bastante peculiar. Por quê? Vou apenas ilustrar um fato aqui com relação a essa cláusula exorbitante. Chegou para mim uma vez um processo licitatório, para eu dar um parecer, em que uma empresa de um estado, salvo engano, de Pernambuco, queria concorrer na licitação, né, no município onde eu atuo como procurador. E aí, uma empresa que fazia parte da licitação entrou com recurso e disse, olha, a empresa lá, X, ela não pode atuar, porque ela tomou a punição de inidoneidade. Ela é uma empresa inidônea. Nesse caso, né, a empresa que foi, digamos assim, acusada, né, de estar inidônea, de não poder contratar com o poder público, né, ofereceu a defesa. Então veja que nós estamos falando da punição com base aqui da sanção que foi aplicada, que foi motivada. E aí quando chegou para eu analisar, digamos assim, o recurso, né, que essa empresa interpôs, ou contrapondo justamente aquele fato que foi trazido aí pela empresa A, essa empresa B falou, não, de fato, mas essa minha punição foi no estado, salvo engano, foi no estado do Amazonas ou foi do Pará. Não foi no estado da Bahia, onde está lotado o município. Então, portanto, eu posso participar da licitação sim. Trouxe ali nos seus arrazoados, né, inúmeras jurisprudências do TCU, e eu lendo, né, aquela petição, falei, cara, o cara tem razão, acho que, de fato, ele pode participar sim. E aí, eu fui analisar os incisos aqui do próprio artigo 79, ver a aplicação dessa pena, o que me deu, a questão da idoneidade, e descobri que na jurisprudência do STJ fala o seguinte, olha, se for o caso de uma sanção por inidoneidade, a empresa que assim foi declarada, ela não poderá contratar no estado, no município ou até mesmo com a União.
no estado ou no município com quem que aplicou a sanção, bem como em outro estado ou até mesmo em outros municípios, como foi o nosso caso, que ela venha a concorrer. E aí eu dei um parecer indeferindo o recurso, opinando pelo indeferimento do recurso daquela empresa, né? E assim foi feito. Eu esperava, justifiquei, óbvio, né? Fundamentei, coloquei a jurisprudência, citei alguns princípios. Mas o que eu quero dizer para vocês é justamente o quê? A possibilidade que tem da administração, na verdade, aplicar esta sanção. Né? É possível que isso aconteça? É sim, é possível que isso aconteça. E uma vez aplicada, cabe a você ver a questão da inidoneidade, né? Se ela existe ou não, ver qual foi a sanção que fora de fato aplicado aí a esta empresa, tá ok? Então vamos lá, dando continuidade, vamos falar ainda das cláusulas exorbitantes. O inciso 5 diz, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Veja aqui o seguinte, digamos que eu citei para vocês que o município, não foi o município no qual a gente trabalha não, mas é um município que tem uma concessão do serviço público de transporte coletivo. E já está 60 dias atrasado, digamos assim, ou um débito para com, digamos assim, algum problema entre a administração, né? Ou até mesmo um transporte de aluguel de máquina. E essas máquinas, elas estão lá no falando em transporte coletivo. Vou mudar o exemplo aqui, porque o transporte coletivo, o camarada geralmente ele está com o equipamento dele, né? E aí a gente sabe que pode se aplicar uma multa, enfim. Mas digamos que é uma execução de máquina, aluguel de máquinas, está devendo e tal, e já tem 60 dias, e aí a empresa fala assim, eu não vai pegar minhas máquinas mais, não vou deixar você usar. As máquinas, elas podem ser, vou usar o termo, confiscadas, estavam lá no pátio, e o município pode utilizar dessas máquinas com seus operadores para poder executar o serviço público. Perceba que é poder público, né? É de autoexecutoriedade. Não há impedimento algum. O município pode sim utilizar, como eu falei para vocês, com base no inciso 5º do artigo 58, utilizar provisoriamente de bens móveis e até mesmo imóveis. É óbvio que se houver algum dano, né, o município irá arcar com isso daí. Mas enquanto se apura no processo administrativo, a irregularidade, enquanto se apura, né, digamos assim, o eventual erro que aconteceu, o porquê que a empresa não quis executar. E havendo alguma falha por parte da empresa, é claro que como é que eu posso dizer para vocês? Essa empresa, né, ela será punida, tá certo? Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Veja bem, essas cláusulas econômico-financeiras ou de equilíbrio econômico acontecem. Percebam que aqui, na verdade, elas não poderão ser alteradas sem a prévia concordância do contratado. O que acontece? Ela pode ser majorada? Pode. É a regra, porque com o dinamismo social, a sociedade evolui, o preço aumenta, né? A gente principalmente vê muito isso nos contratos administrativos quando a gente fala de petróleo, gasolina. O preço oscila muito. Porém, você como um bom consultor jurídico deve se analisar o seguinte, a fundamentação para que haja esse equilíbrio financeiro. Não é tão somente a empresa chegar lá e falar, olha, o petróleo subiu, teve um aumento e eu vou aumentar lá na bomba. Não, não é assim. Tem que existir e peça, cobre documentos para que sejam justificados. De igual modo, a administração também não pode simplesmente chegar e falar, ó, o preço caiu de um todo e eu vou diminuir. Ou colocar o valor, né, desse equilíbrio econômico, o valor que foi licitado, num valor bem pequenininho, tá a tal ponto de comprometer a saúde econômica da empresa. Nesse sentido, não se pode fazer, não se pode permitir. Para que haja principalmente essa redução, como você acabou de ver no parágrafo 1º, há a necessidade de que? De se comunicar à empresa, de se estabelecer esse contraditório. Tem que haver uma anuência, uma concordância por parte da empresa para daí então, né, proceder a esta redução, digamos assim, ou a esta alteração, tá ok? Vamos para a tela, veja comigo. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contratado deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Então perceba, venha cá, então perceba o seguinte,
que o equilíbrio econômico financeiro atual é importante? É sim. Deve ser revisto? É sim. Assim como acontece na ata do preço, né? Outra vez eu peguei um contrato seguinte, um questionamento, e aí falando dessa possibilidade, logo no início da nossa aula eu falei da possibilidade da administração contratar ou não. Recentemente eu peguei, chegou para mim em forma de consulta, a empresa alegando o seguinte, olha, o município, você fez uma ata de preço, está no prazo de validade e você não comprou. Você simplesmente não comprou o combustível comigo, né? E aí, fazendo esta análise, eu perguntei, né, dei um parecer, fazendo análise, falei o seguinte, olha, primeiro, a ata de preço, qual foi o termo celebrado? Quando aconteceu? Houve publicação? Não houve? Houve essa anuência? Não houve? O que justificou? Entendeu? Porque, na verdade, a administração ela não é obrigada a contratar. Muito embora exista a ata de preço devidamente registrada, não há uma obrigatoriedade de se contratar. Principalmente o que eu bati foi o seguinte, olha, houve uma alteração nos valores e que, portanto, estão bem além daquilo que foi previsto na própria ata. E que, para tanto, para que se comprove ou para que se justifique esse aumento, e que se é óbvio que se busca aí o equilíbrio contratual, a necessidade de você, ou fornecedor, fundamentar e apresentar o real aumento do que teve, para que a administração possa fazer esta análise e verificar se de fato procede ou não tais argumentos. Assim sendo, na verdade, a gente acaba aguardando aí para saber se de fato é real ou não, se pode ou se não pode proceder, né, digamos assim, o estabelecimento deste equilíbrio econômico-financeiro, tá bom? Pois bem, para que não fique um módulo muito grande, vejo vocês daqui a pouquinho. É Pai Bola, até lá!